super-heróis saturaram. Estamos presenciando a ressurreição do cinema de verdade. Se por um lado tivemos o estouro dos filmes de super-heróis, que ajudou em muito a tornar o cinema em um momento especial em que multidões de pessoas se reuniam para assistir a um grande filme-evento e vibrarem em muitas das cenas como em um jogo de futebol. Por outro lado, tivemos a revolta daqueles que viam esse cenário como um entretenimento barato, enlatado e semelhante a um parque de diversões onde o êxtase é temporário e situacional. O gênero de super-heróis e blockbusters se tornou, no olhar de muitos, um fast food da sétima arte. Sem dúvidas foi um momento de divisão. E o medo de muitos cineastas de fora da bolha dos blockbusters é justificável, uma vez que toda essa multidão que move bilhões em bilheteria começaram a preferir sair de casa para ter uma experiência fora da curva com grandes franquias do que ver um filme mais simples, muito bem feito, mas com escopo mais modesto e propostas criativas como os filmes do Scorsese. Ou será que não? Vamos chegar lá. Eis que veio a pandemia, e com ela o fechamento dos cinemas. Surgem novas estratégias voltadas para o streaming, que, devemos lembrar, também foi palco de muitas polêmicas e opiniões conflitantes entre grandes cineastas. Até mesmo os filmes de grandes franquias, desde os que faziam parte da Marvel, DC, Star Wars, sofreram nessa época e uma grande sombra se criou em torno do que seria o futuro do cinema e o entretenimento audiovisual. Afinal, as pessoas ainda iriam ao cinema após todo esse tempo consumindo filmes no conforto de casa? Homem-Aranha Sem Volta para Casa veio, e com ele, uma estrondosa bilheteria de $1 bilhão e um pouquinho mais. Algo que havia sido visto apenas em filmes como o dos Vingadores e Avatar, anos atrás. Eis que uma outra sombra se criou em cima da indústria cinematográfica. O que será dos filmes pequenos de agora em diante? Todos os filmes precisam se resumir a crossovers e nostalgia para dar lucro? Muitos acreditavam que daquele momento em diante, apenas os filmes de super-heróis e grandes blockbusters de alto investimento levariam pessoas aos cinemas. E muitos fracassos naquela época reforçavam essa ideia e criavam um pessimismo em volta do futuro do cinema. Os filmes de super-heróis estão roubando o espaço de filmes pequenos. É aqui que chegamos ao ponto de conflito. Vamos voltar um pouco no tempo para o ano de 2019. Antes de todo o caos começar, devemos lembrar que naquele ano tivemos um fenômeno de bilheteria chamado Coringa. Esse filme, com seus 60 a 90 milhões de orçamento, conseguiu os estrondosos $1 bilhão em bilheteria mundial. Isso não foi mágica. Não foi apenas o fator vilão do Batman, assim como o fator 3 Homem-Aranhas, como Sem Volta para Casa. Não. Coringa é um filme com um roteiro bem escrito e estruturado, uma direção focada, que executa de forma competente todas as suas ideias e ao lado de uma incrível fotografia e trilha sonora que levam adiante essa história que é palco para grandes atuações dignas de Oscar, como a de Joaquin Phoenix. Coringa não precisou de super efeitos especiais e ser um grande blockbuster para alcançar esse marco. Não foi milagre, não foi magia. Nem mesmo sua forte inspiração pelos filmes do Scorsese foi o responsável pelo sucesso. Foi o fator cinema. O mesmo fator cinema que move multidões em filas e mais filas se repete agora no ano de 2023. Após tantas previsões pessimistas de que estávamos vivendo a crise do cinema e de que apenas os filmes de super-heróis ocupariam as sessões do futuro, filmes como Top Gun Maverick, Gato de Botas 2, Avatar 2, Megan, Pânico 6, Creed 3, John Wick 4, Dungeons and Dragons e Super Mario. Ufa! E entre outros, surgem como grandes potências na bilheteria, principalmente em suas estreias, levando mais pessoas aos cinemas do que os filmes de super-heróis em cartaz como Adão Negro, Quantumania e Shazam 2. Isso levantou muitas discussões sobre o gênero de super-heróis ter saturado, e que isso estaria impactando até mesmo nas produções que não apenas são de grande escala, como também em massa. São muitos e muitos blockbusters feitos por ano e que exigem um grande trabalho por parte dos estúdios de efeitos especiais. Estúdios esses que não conseguem lidar com tanta demanda, como também acabam trabalhando em condições precárias e, de certa maneira, até mesmo abusiva.
lembra outra história por aí, né? Dos animes. Opa, vai parando! O problema é muito mais fundo, como podemos constatar. Além de toda essa discussão sobre cinema ou não cinema, sobre o futuro dos filmes e entre outras problemáticas, o caminho que essas produções Marvel, Star Wars e DC estavam levando o cinema era um caminho que, inevitavelmente, comparado à indústria dos animes na forma como se tratam aqueles que fazem o trabalho duro, como os animadores, e no caso do cinema, os efeitos especiais, acabaria em uma exaustão do público, conformismo por parte daqueles que produzem os filmes e uma cobrança cada vez maior, uma vez que esses filmes já estavam bem estabelecidos com uma maneira repetitiva e genérica de se contar histórias. Mas a principal pergunta para esse vídeo é: o gênero dos super-heróis saturou? Não! Se olharmos para o cenário como um todo, podemos dizer que não. Não é essa a questão. Há um grande motivo para as pessoas preferirem sair de suas casas para ver John Wick. Um filme violento, para maiores de idade, e com mais de 3 horas de duração. John Wick não apenas é um bom filme, como também entrega o que promete em seus trailers. John Wick, assim como muitos dos outros sucessos fora da bolha dos super-heróis, possuem um precedente de sucesso. Já se provaram anteriormente, e se mostram hoje como um suspiro em meio a tantos filmes de super-heróis que trabalham sempre da mesma maneira seus roteiros, muitas vezes manipulando a narrativa nos trailers com um teor que, no filme, não tenha coragem o suficiente para executar e correr os riscos que também fazem parte de um bom filme. A questão é que as pessoas sabem muito bem o que esperar de John Wick, e elas recebem o que é oferecido. E de um certo ponto, podemos discutir se isso é ou não comodismo por parte do público. Por outro ponto de vista, também podemos dizer que, para um filme de ação como John Wick, receber o que se promete é mais do que razoável. De certa forma, podemos dizer que os valores foram sim invertidos, mas não que as pessoas não querem mais consumir filmes de super-heróis. Afinal, ainda existe demanda e grande expectativa para filmes como The Flash, Guardiões da Galáxia e o vindouro DCU do James Gunn. Dizer que é um erro continuar em investir em filmes de universo compartilhado e se fechar em filmes isolados como The Batman, que é, assim como Coringa, outro exemplo de qualidade versus quantidade, para mim é apenas uma perspectiva rasa e fechada em um cenário que é muito mais complexo do que aparenta ser. Se para alguns o cinema está vivendo o fim dos filmes de super-heróis, eu digo que não. Assim como não estávamos vivendo o fim dos filmes Scorsese, assim podemos dizer. Estamos vendo neste exato momento uma balança sendo criada para que os filmes de super-heróis saiam de suas zonas de conforto e busquem renovação e riscos que antes não arriscavam correr. Se outrora nós estávamos vislumbrando finalmente filmes de quadrinhos dando certo e encontrando um caminho de sucesso através dos filmes da Marvel Studios, era assim de se esperar que isso se tornasse um grande boom e atraísse muito mais interesse durante um grande período que esses filmes estavam sendo lançados, com diversas conexões de universo que faziam cada vez mais pessoas de todas as idades irem para o cinema apenas para ver um único acontecimento prometido há 10 anos atrás. Agora o jogo é outro. Filmes de super-heróis não são mais novidade. Assim como filmes com som, não é mais novidade como era em 1927. Há sim uma grande expectativa para o futuro universo DC liderado por James Gunn alcançar o patamar de experiência e recompensa que a Marvel um dia trouxe. Mas ele, assim como Kevin Feige e a Marvel Studios, precisam entender que as visões criativas e as histórias são sim tão importantes quanto ligações e grandes batalhas de CGI. Se o sucesso em cima de The Batman e Coringa se deu graças aos riscos e um foco na história sendo contada, esse mesmo fator se repete agora com filmes como Barbie e Oppenheimer, repercutindo para além de suas bolhas de cinéfilos e chegando no grande público. Como os filmes do Tarantino, assim como os filmes da A24, um estúdio que investe em novos nomes e mentes criativas com novas ideias que resultam em novas franquias de sucesso. E às vezes, nem tudo se resume a novas ideias, pois até que ponto essas ideias são realmente novas? Às vezes, se trata apenas de querer contar novas histórias e correr os riscos que elas oferecem. É necessário ousadia e correr riscos em uma indústria que é cruel em todas as vertentes. Seja dentro dela,
seja fora dela, pois o público se tornou cada vez mais exigente com o que quer consumir. Existem muitos fatores que resultam em um sucesso ou fracasso para um filme, mas o fator cinema sempre prevalecerá, pois a estagnação é e sempre será o caminho do desinteresse a longo prazo. Não há melhor época para presenciar isso como agora, onde a cobrança se torna cada vez maior e se choca com a ganância dos estúdios por números cada vez maiores também. O fator cinema é aquilo que precisamos para equilibrar o jogo. O fator cinema é a balança dessa indústria. Ele é nada mais do que aquilo que, independente do gênero que está em alta, bons filmes, uma vez que chegam aos olhos e ouvidos das pessoas, os levarão até as salas de cinema para apreciar uma experiência cinematográfica, seja ela qual for. No fim, toda essa discussão nos leva até a resposta mais simples e óbvia possível. Bons filmes sempre prevalecerão. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. É uma Além da História diferente, de certa forma foge um pouco da proposta do quadro, mas acho que ainda é pertinente e traz questões que vão sim além da história, pelo menos dessas obras que tanto gostamos de consumir. Eu poderia citar outros exemplos de gêneros que não morreram e que passaram por períodos de exaustão e fadiga, mas estão aí até hoje, tentando inovar e se renovar, como o gênero slasher. Temos um ótimo exemplo na franquia Pânico, que não apenas amadureceu com sua proposta, como também se adequou aos diversos temas atuais da nossa sociedade, com o fanatismo por símbolos e ideais nocivos, o amplo acesso a informações pessoais na internet e a onda de assassinos true crime em produções por aí, ganhando cada vez mais interesse do público e uma certa adoração muito questionável, que pode gerar até um vídeo aqui no canal. Enfim, muito obrigado mais uma vez e vocês sabem o que fazer. Deixem um like se gostaram, inscrevam-se e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Comentem aí o que acharam desse tema e se para vocês o gênero de super-heróis saturou ou não saturou. E lembrando que na descrição tem todos os nossos links e como você pode apoiar o canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e como sempre, continuem suas leituras.